E aí? Tô sentindo falta de um cinema. E vocês? Vamos aprender um pouco mais sobre o cinema? Quem quer uma pipoca? Bom, vamos lá. Na página 69 do livro de vocês, a gente vai falar um pouco sobre o cinema, que é conhecido como a sétima arte do mundo. O cinema, ele é cultuado no mundo todo, né? O mundo todo tem cinema. Existem alguns museus de diferentes localidades que abrigam parte da história dessa arte. Tem o Museu do Cinema, lá na Catalunha, é um deles, né? E o museu dedicado ao cinema e às imagens em movimento é resultado de 30 anos de pesquisas e coletas feitas pelo catalão Thomas Malou, e um cineasta amador, tá? E então, vocês estão vendo aí na página de vocês que tem a fachada do museu e tem vários instrumentos, vários objetos que foram utilizados, que esse cineasta amador recolheu, organizou e guardou, que fala sobre a história do cinema, como o cinema ele foi evoluindo. E aí a gente vai ver um pouco como que nasce o cinema, né? Primeiro, a palavra cinema, ela vem de uma palavra grega chamada kinema, que significa movimento. E aí originou-se da palavra também de um aparelhinho que a gente vai ver aí, que é o cinematógrafo. Vamos ver? Esse foi o primeiro equipamento utilizado para filmar e projetar as imagens. Bom, vamos ver como esse aparelho realmente funcionava, como que era a estrutura dele. Veja o próximo vídeo. Bom, eles dizem que não existe uma data certa para o surgimento do cinema, né? Tem pessoas que dizem que é um certo evento, uma certa data, já tem outras pessoas que dizem que é um outro evento, uma outra certa data. Mas a arte, ela surge, né? E aí tem um marco, sempre existe um marco que mostra que aquela arte começou a surgir a partir daquilo. E um marco que ocorreu foi que os irmãos Lumière, eles usaram esse cinematógrafo para poder fazer o primeiro filme e apresentar, né? Então eles apresentaram publicamente. Eu vou mostrar um vídeo para vocês do filme que eles fizeram. Eles fizeram um filme que era simplesmente um trem chegando na estação. E eles convidaram várias pessoas para ir assistir esse cinema, né? E as pessoas nunca tinham visto, né, uma tela grande, um filme, a imagem em movimento. E quando as pessoas viram o trem vindo, né, no filme, as pessoas saíram correndo do cinema com medo. Porque era tão real para elas que elas acharam que o trem estava ali realmente, né? Então foi um fato bem curioso que aconteceu nessa primeira projeção do cinema, tá? Vamos ver um pouquinho?
essa gravação, ela ocorreu em 1895, tá? E ela tinha apenas 1 minuto. Já aqui no Brasil, a primeira exibição do filme no cinema, ele ocorreu em 9 de julho de 1896, né? Quase um ano aí depois, lá no Rio de Janeiro. E foi a iniciativa do Henri, o viajante belga, né? Então, nessa ocasião aqui no Brasil, foram projetados somente 8 filmetes, né? De 1 minuto cada, com imagens do cotidiano das cidades europeias. Os ingressos eram muito, muito caros e por isso só a elite da época teve acesso a essa grande novidade. Um ano depois que já existe uma sala fixa de cinema na cidade, aí que o chamado de que aí começou a se popularizar o cinema através do chamado Salão de Novidades de Paris. Então, só depois de um ano que tinha essas salas fixas em algumas partes do mundo, que começou a ser popularizado, né? Nos primeiros 30 anos de história do cinema, não se conseguiu êxito em sincronizar imagem e som. Não conseguia fazer essa edição que a gente consegue hoje fazer até de casa, né? Sendo assim, o cinema mudou o reino soberano. O cinema mudo, ele dominou soberano aí até os anos 1920. Por isso que o cinema era mudo, porque eles não conseguiam sincronizar o som com a imagem. Interessante, né? E aí, após a Primeira Guerra Mundial, o cinema, cujo foco estava somente na Europa, né? E aí a Europa estava, tipo, destruída depois da Primeira Guerra. E aí ele passou a mirar um novo mundo, e mais principalmente os Estados Unidos. E aí foi que veio os anos dourados de Hollywood, que a gente já ouviu falar muito, né? E o cinema ele também teve destaque em outros países, como a Rússia, na Espanha e no Brasil. Como é que foi o cinema no Brasil? Então, essa sétima arte teve um movimento novo nos anos de 1950 e buscou apresentar um cinema com mais conteúdo e realidades e custos reduzidos, para que mais pessoas pudessem ter contato. Hoje, a maior indústria que a gente tem em termos de produção e em termos financeiros não é Hollywood, não é Disney, é Bollywood. Vamos ver? Sim, Bollywood está localizada lá na Índia e essa é uma indústria cinematográfica que tem um papel forte na cultura indiana. Ela apresenta peculiaridades muito notáveis na produção dos seus filmes, com temáticas indianas, vestimentas típicas e muito mais. Bom, aí, como vocês podem ver, né, são bem coloridos, eu já assisti alguns filmes, tem aquele com Quem Quer Ser um Milionário, que é muito legal, e tem uma outra indústria que está surgindo, que é muito pouco conhecida, que é a Nollywood, que é a indústria de cinema nigeriana. Então, ela vem lançando inúmeras produções de baixo custo, porém com alta qualidade de cinema. O cinema hoje ele faz parte da vida da maioria da população. Ele tem vários gêneros, vários tipos de filme e infinitas possibilidades de inovação, né? A gente tem o cinema 3D, que parece que você está dentro do filme. E existem várias formas de cinemas. Aqui em Ribeirão, a gente tem o Cine Cauim, que promove o cinema para pessoas que nunca foram. Eles chamam as escolas públicas para irem lá e tem crianças que têm um contato com o cinema a primeira vez dessa maneira. Então, é bem legal o projeto que eles fazem, porque apesar de ser uma arte ainda muito de fácil acesso, né? Existe ainda um grupo de população que não tem acesso e nunca foi a um cinema, né? E acaba também que dificulta um pouco hoje, porque a gente tem cinema em casa, né? A gente tem os meios aí de ter os filmes em casa, de esperar só um pouquinho o filme sair no cinema, que rapidinho ele aparece aí na sua tela da televisão. E algumas pessoas têm diminuído a frequência que era de ir ao cinema, tá? E aí, o cinema ele é considerado a sétima arte. E você pode me perguntar, mas por que sétima arte? Existem outras artes antes? Existe a primeira arte, a segunda arte? Sim, existe. O termo sétima arte, ele faz referência ao cinema e ele foi estabelecido por Ricordo Canudo, que é um crítico e teórico da arte italiano
radicado na França. Ele fez um manifesto das 7 artes e em 1923 as artes foram numeradas da seguinte forma. Vamos ver? A primeira arte é a arte da música. A segunda arte é a arte da dança. A terceira arte é a arte da pintura. A quarta arte é a escultura ou a arquitetura. A quinta arte é o teatro. A sexta arte é a literatura. E a sétima arte, quem que é? O cinema. Depois, tem outras formas de expressão que foram propostas para constar nesta lista, que a gente vai ver um pouquinho. Bom, depois foram acrescentadas outras artes, que a gente tem até a 12ª arte. A 8ª arte é a chamada fotografia, que também hoje em dia, né, ela tá bem procurada. A 9ª arte é o HQ, que são os quadrinhos, né? A 10ª arte é o videogame. Você sabia que o videogame é uma arte? A 11ª arte é a arte digital, que tem crescido muito, que é muito legal. É a arte de você fazer arte digital aí na tela do computador. E a tecnologia permitiu essa arte se evoluir e ela crescer, né? E a 12ª arte é a gastronomia, né? Que eu gosto muito. Então, essas artes elas foram propostas depois do cinema, tá bom? E agora, a gente vai fazer o exercício lá da página 73, tá bom? E aí, na próxima aula, eu tenho uma proposta de cinema para vocês. Até mais!